Você já teve o corpo tocado sem consentimento em local público? Se a resposta é sim, saiba que infelizmente isto acontece frequentemente com muitas mulheres. Os corpos femininos continuam sendo interpretados como bens públicos. É o que mostra a pesquisa Percepções sobre Controle, Assédio e Violência Doméstica, realizado pelo Instituto Patrícia Galvão em setembro de 2022. De acordo com o levantamento, 45% das mulheres entrevistadas tiveram o corpo tocado sem seu consentimento em local público. 41% foram xingadas ou agredidas por dizerem não a uma pessoa que estava interessada nelas. E 32% passaram por importunação em transporte público. Mas por que isto ainda acontece e como dar um basta? Meu corpo, minhas regras é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Perdi a minha essência pra saber quem sou e a consequência me machucou. Eu sempre tive medo de crescer, parei num tempo e deixei de viver. O ar que eu respiro nunca foi meu. Eu quero um carinho, pode ser quem for, mas não me deixem só, por favor. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres com a bela voz de Alice Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre direito ao corpo, ao espaço público e violência de gênero. Para falar sobre o assunto, convidamos a coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência da UES, Tereza Esmeraldo, e a colunista, pesquisadora e escritora Kalina Gondim. Sejam bem-vindas, meninas. É um grande prazer receber vocês aqui. Agora, é impressionante que em pleno século XXI ainda estejamos discutindo sobre a questão do direito ao corpo, não é? Como é que vocês enxergam isso? É uma questão histórica, né? Uma luta histórica dos movimentos feministas, o direito à autonomia, né? O direito à liberdade, né? O direito ao nosso próprio corpo também, que passa tudo por isso, né? Então, assim, a gente luta historicamente contra uma opressão que atinge, em particular, mulheres. E uma das formas históricas é justamente essa questão, tratar o nosso corpo como um objeto, como você bem disse, né? Como se fosse um objeto que pertencesse a todos, menos as próprias mulheres, né? Então, essa é uma luta histórica. E a gente vem conseguindo alguns avanços têm ocorrido, mas infelizmente a estrutura da nossa sociedade ainda é uma estrutura misógina, ainda é uma estrutura patriarcal, ainda é uma estrutura racista, que faz com que os nossos corpos, né, sejam territórios e sejam os primeiros territórios a serem invadidos, não é? A serem vilipendiados, né? Isso historicamente desde as guerras e atualmente, como diz uma grande pesquisadora chamada Rita Segato, né? Nossos corpos são os primeiros territórios a serem invadidos em situações inclusive de conflito, em situações de guerra, sejam as guerras antigas, né, como nós passamos, sejam as guerras contemporâneas, novas formas de guerra, né? Então, a gente não se sente segura em muitos lugares, em muitos ambientes, né? Por isso, tem diferentes legislações também na tentativa de fazer também com que a gente conquiste essa autonomia. Nós estamos, assim, construindo passos nesse sentido,
Os movimentos feministas, na sua pluralidade, já avançaram bastante, mas, infelizmente, né, existe ainda estruturas arraigadas que fazem com que, por exemplo, se a gente sai à noite num determinado lugar, a gente tem medo, né, de ser assediada, né, de alguém chegar e tocar no nosso corpo sem o nosso consentimento, porque a palavra-chave é consentimento, não é? Então, a gente tem a lei contra o assédio, lei contra a importunação sexual, a gente tem a grande lei, né, que orienta todos os casos de violência contra mulheres, que é a Lei Maria da Penha. A gente tem recentemente um parecer, né, da AGU em relação a essa questão do assédio, né, sexual e de todo crime que afete a dignidade sexual das mulheres e também referente à questão das identidades de gênero e sexualidade. O parecer da AGU, por exemplo, em todas as instituições públicas, né, federais, estaduais e municipais, tem um parecer relativo a isso, tem todo um protocolo, a necessidade de fazermos capacitações, tem o projeto de lei da Maria do Rosário, né? Não é que é um protocolo em relação aos casos, justamente em bares, restaurantes, determinados espaços, né, que vendem bebidas alcoólicas e tal, ter todo um protocolo de acolhimento, não é? Acolhimento às mulheres, porque, infelizmente, né, a nossa palavra, muitas vezes, quando a gente denuncia um crime de assédio sexual, de importunação sexual, muitas vezes acontece da gente ser julgada, da nossa palavra ser descredibilizada. E existe uma lei em relação a isso também, que é a lei da violência institucional, que é também a lei relativa à questão da revitimização. O que você falou está dentro, né, dessa pesquisa que eu falei logo no início do programa? Sim. Que essa pesquisa foi feita com mulheres e com homens também. E os homens, muitos deles, dizendo que realmente importunou, mas a culpa foi da mulher. Ou seja, a mulher é sempre, que seria a vítima, é sempre a culpada. Ou por causa da roupa que ela está vestindo, ou porque ela sai em um determinado horário que não era para sair. Então, assim, a vítima é sempre a culpada. Acho que é necessário que mude essa ideia, né? Exatamente. Essa questão da autonomia do corpo, né, da mulher, ele pode ser pensado sob diferentes perspectivas, né? Você vê, às vezes, a opressão que algumas mulheres sentem em ter que mostrar o corpo, em outras culturas ter que esconder o corpo, né? É um corpo também que não pode envelhecer, é um corpo que é sempre objeto de uma moda, né? Para a gente estar usando diferentes adornos, é um corpo que agora está em constante metamorfose, né? Passando por cirurgias plásticas. Então, assim, essa questão do domínio do corpo, né? Tem essa questão sexual, né? Do assédio, mas também tem essa questão, né? O corpo da mulher tem sempre uma ditadura sobre ele, né? Seja por moda, seja cirurgia plástica, mostrar demais, esconder. Então, assim, isso, né, se distancia cada vez mais da questão da autonomia, né? Recentemente eu estava conversando com um colega professor e eu falando que me despertava muito interesse essa questão dessas mulheres, desses países que andam de burca, né? E eu disse, por que isso não para? Por que a ONU ou o direito internacional não intervém, né, de uma maneira mais enérgica? Aí ele falou das questões econômicas, né, por trás, são países ricos que têm petróleo, mas também ele falou que muitas vezes pode ser que essas mulheres não se sintam oprimidas. Eu digo, olha, mas isso aí quem tem que responder são elas, não é isso? Então, assim, silencia a mulher e ela fica, né, nessa engrenagem de sempre coloca roupa, mostra, tira, esconde, né, e ela não tem a voz, não tem a vez de dizer, né, de ditar como é que ela gostaria de exercitar, né, de sentir o seu corpo, de mostrar-se. Os homens é que definem o que ela tem que usar, o que ela não tem que usar e o que ela discurso, sente, né? É o discurso masculino, né? É o discurso masculino que, historicamente,
definir o que é uma mulher, né? É toda uma lógica que atravessa as instituições, né? Que atravessa instituições religiosas, instituições políticas, instituições educacionais, né? Então, tem todo um discurso que nos coloca não na condição de sujeitas, né? Que tem autonomia na questão da emancipação, não só econômica, mas emocional também, né? Então, é todo um discurso historicamente construído que nos coloca nessa posição de objeto. E é interessante a gente pensar também, como ela colocou, né? A companheira colocou, que isso pode ser abordado de diferentes maneiras e atinge mulheres, porque as mulheres são diferentes, são plurais. Atinge mulheres, se a gente considerar, por exemplo, a questão racial, se a gente considerar a questão geracional, se a gente considerar a questão das identidades de gênero e da sexualidade, a gente fala hoje de mulheridades, né? Não necessariamente aquela ideia de mulher associada só ao biológico, né? Mas tem toda uma construção de gênero aí. Então, isso atinge diferentes grupos de mulheres e mulheridades, né? Que são grupos mais vulneráveis ainda a serem objetificados. Uma hipersexualização, uma hiperobjetificação de mulheres, como acontece, né, em particular com as mulheres negras, né, com as mulheres trans. Né, e acaba tendo uma relação, essa objetificação, tendo uma relação com essa violência de gênero, sim, inclusive com o feminicídio, né? Inclusive, a reta final, né? O ponto extremo disso, eu considero mais trágico, e o extremo é quando você silencia, o feminicídio, ele te silencia para sempre. A gente tem diferentes técnicas e estratégias utilizadas pelos poderes de nos silenciar. Não é? De fazer com que nós não tenhamos autonomia sobre os nossos corpos e as nossas mentes, né? De nos submeter a diferentes formas de opressão. Então, a gente tem tudo isso, né? E a gente tem um movimento, porque eu gosto sempre, quando a gente está aqui conversando, Lana, eu gosto sempre de frisar isso. Os movimentos feministas são importantíssimos, né, para nós. As leis que nós temos hoje, as políticas públicas que nós temos hoje de enfrentamento à violência, por mais que tenhamos críticas, né, o seu caráter parcial ou limitado, né, é fruto de muita luta de diferentes gerações de mulheres, né? E hoje a gente tem diferentes expressões dos movimentos feministas, a gente tem o movimento feminista negro, né, a gente tem o movimento feminista trans, né? A gente tem as feministas materialistas, enfim, a gente tem diferentes expressões dos movimentos que têm uma unidade na diversidade. Né? Mas é necessário também que esses feminismos, eles tenham alguma forma de chegar mais nas pessoas, porque, sim, assim, eu estava discutindo sobre isso até no programa anterior, falando exatamente dessa dificuldade que se tem de se chegar a pessoas que pensam diferente. De diálogo, de ter um diálogo, de ter... A gente tem, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, importantíssimo movimento. Porque acho que na hora que você compreende, né? Porque, por exemplo, você compreende o que é um patriarcado, por que o patriarcado é algo nocivo, né? Eu acho que a gente precisa explicar assim, o beabá mesmo, para que as pessoas... A gente fala muito da nossa bolha, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é necessário que a gente saia um pouco e fale a linguagem dessas pessoas que talvez elas não sejam nem... Seja talvez por ignorância mesmo, por desconhecimento, que ataquem, por exemplo, o feminismo. Existe um movimento muito grande aí contra o feminismo, né? Mas talvez por causa dessa falta de conhecimento, é verdade. Né? Mas assim, entender até que, por exemplo, nós estamos hoje aqui discutindo isso abertamente, porque outras gerações de mulheres, a gente teve em vários nos programas, né? Eu sou uma fã do programa, então assisto sempre. Você trouxe já diferentes gerações de mulheres aqui, de diferentes épocas, né? Como é importante isso. E tem uma coisa que eu acho que é legal também, a gente defender política pública, porque para que a gente possa educar as novas gerações, por exemplo, dentro das escolas, dentro das universidades, é preciso ter essa discussão.
essa discussão sobre a questão da violência, essa discussão sobre a desigualdade. Por quê? Por que a gente trabalhando no mesmo nível, ocupando o mesmo cargo, a gente ganha inferior que um homem? Isso é um exemplo claro do que é o patriarcado. Precisamos de uma lei que houve agora, com essa mudança de governo, para que a gente pudesse... de gênero, né? A equidade no ganho salarial, né? Por quê, né? Precisa de uma lei para isso. E mulheres votaram contra essa lei, né? Mais precisamente 10 mulheres, na época eu até fiz um artigo pelo O Povo, né? Questionando por que é que 10 mulheres votaram contra a lei de equidade salarial. Né? Então, é uma questão que você vê realmente que não há tanta unicidade, né? Não há diálogo, não há aproximação. E aí depende do perfil de quem elas são também, Exatamente. né? Porque tem interesses aí. Exatamente. Né? A gente luta muito para que as mulheres cheguem aos cargos de poder, mas não basta ser mulher, é preciso ser mulher e defender também a luta e os direitos das mulheres, né? Porque para lutar pelo que já está aí, não precisa lutar, Não porque precisa, já está justamente, posto, né? Então, mas não eu tem acho que lutar. ótimo que você tenha feito esse questionamento, uma forma da gente chegar cada vez mais. Eu acho que seu programa é uma forma da gente chegar cada vez mais. Acho que tem várias perspectivas e políticas educativas dentro dos movimentos feministas. Tem um feminismo popular. A gente teve agora uma marcha imensa em Brasília, que foi a Marcha das Margaridas, com mulheres trabalhadoras rurais, não é? Mulheres do povo, mulheres simples, né? Então, assim, são sindicatos, são associações, são movimentos, é dentro da universidade, é dentro das escolas, não é? E o movimento das Margaridas, eles têm um estudo, é isso que eu falo, entendeu? De ser uma coisa que realmente as pessoas têm entendimento por que estão naquela luta. Justamente. Porque aí você vai levantar a bandeira sabendo por que você está fazendo aquilo. Tendo consciência, e ali é um né? coletivo de mulheres, tem mulheres urbanas, rurais, né? São diferentes questões, diferentes pautas que elas levam, né? Então, é uma reunião muito grande, existem várias reuniões preparatórias, então você vê que é uma organização, né? Tem toda extremamente potentes. Uma fundamentação, né? Então, é um movimento que é bastante positivo, mas que ainda, infelizmente, é muito desconhecido, né? A Marcha das Margaridas. Né? Assim, desconhecido talvez pela mídia, talvez desconhecido pela mídia, né? pelas oficial, elites, né? Mas eu acho, Lana, que a gente tem vivido um boom, né? Um período assim de muita visibilidade, inclusive nas redes sociais, que eu acho que é um outro instrumento também, é uma outra plataforma. Você tem diferentes grupos, a gente tem movimentos no campo da cultura, né? As meninas são do campo da cultura. Então, assim, eu sou otimista, né? Eu sou otimista no sentido do crescimento e de movimentos diferentes também, respeitando as diversidades, né? Eu que tem contribuído com isso. Acho que uma sociedade onde todo mundo tem o mesmo pensamento, onde todo mundo, né, tem as mesmas atitudes, não é saudável. Exato. Não é democrático, né, também. Não é democrático, não é saudável, e você cresce exatamente na diversidade. É de ver o outro e aprender com o outro e, assim, eu acho que vai por aí. Eu queria voltar à questão da violência e do feminicídio, que essa questão do corpo, eu acho que ela tem uma ligação muito forte com isso, né? E aumentou muito o número de casos. Aqui no Ceará, então, assim, praticamente quase todo dia você liga a Teve o último agora, né? Exato. Aí você teve um outro que foi por causas financeiras também, mas é um feminicídio. Então, assim, é um assunto que eu gostaria de tratar com vocês, mas a gente vai tratar no próximo bloco, tá bom? Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres. Meu corpo, minhas regras é o nosso assunto de hoje. E os recentes casos de violência sexual que estiveram na mídia acende mais uma vez o debate sobre o corpo feminino. Em agosto passado, um motorista de aplicativo abandonou uma jovem na calçada e, em seguida, ela foi carregada por outro homem que a estuprou durante horas.
A jornalista Mônica Silveira fez um resumo do caso. Vamos rever agora e depois a gente volta para comentar. Recentemente, um caso chocou o país em Belo Horizonte. As imagens registradas por câmeras de segurança são estarrecedoras. Um motorista de aplicativo levou uma mulher de 22 anos, inconsciente, para casa a pedido de um cliente amigo dela. E quando o motorista chegou à residência da moça e ninguém atendeu ao interfone e nem às suas chamadas pelo celular, ele decidiu abandonar a jovem desacordada na calçada, após pedir a ajuda de um motociclista que passava pelo local. Ela ficou sozinha, inconsciente, às 3 horas da madrugada, encostada a um poste. Pouco tempo depois, um homem encontrou a mulher desacordada e, sem qualquer preocupação, colocou a jovem no ombro e carregou até um local escuro, onde ela foi estuprada. Pela manhã, a mulher foi acordada por socorristas, que foram chamados por moradores do bairro. A polícia descartou a responsabilidade criminal do amigo que contratou o carro de aplicativo, assim como a do motociclista que ajudou a levar a vítima para a calçada. O motorista foi demitido da plataforma 99 e indiciado pelo crime de abandono de incapaz. O suspeito de estupro foi identificado e preso. Mas certamente as marcas deixadas por este crime vão ficar para sempre. São imagens fortes, chocantes, estarrecedoras e que diz muito sobre o que a gente está conversando aqui, né? Exato. É a dificuldade de perceber que esse corpo tem dono, né? Tem uma subjetividade, tem uma história, né? Tem uma identidade, né? Então, assim, é como se houvesse uma segmentação, né? O corpo, né? A gente vê isso quando um homem ele toca uma mulher sem a permissão dela, quando ele se apropria de coisas que é daquela mulher, né? Seja questão de recurso econômico ou de documentos, né? Então, é mesmo uma dificuldade que há de ver a integralidade da mulher, né? A sua história, a sua memória, a sua identidade, os seus sonhos, os seus projetos, né? Isso também, você vê, fica muito visível na questão dos feminicídios, né? Ele não aceitava o fim do relacionamento. Sim, e ela? A vontade dela, a livre expressão, né? A subjetividade. Então, assim, parece que esse corpo, né, ele não pode ditar nada, ele não pode dar os freios, os limites, fica sempre à mercê dessa outra vontade, que é uma vontade hierarquicamente superior, né? E que se ela não for atendida, né, pode ser como a professora aí falou, a mulher ser silenciada para sempre, né? Então, eu acho que essa luta, né, que a gente fala do corpo, na realidade, é a luta de uma subjetividade que quer aparecer, que quer se afirmar. Condição de sujeito, não é? né? Pois é, a condição de sujeito, né? Porque esse corpo, ele tem história, né? Esse corpo pertence a alguém, né? Alguém que quer ditar as suas regras. Que tem né? vontade, não é tem vontade. não é porque ela bebeu um pouco mais, não é porque ela... E por isso mesmo é que deveriam ter um respeito maior, porque ela estava fora e é considerado legalmente, né, como estupro de vulnerável. A pessoa não exatamente. teve, no estado em que ela estava, né, ali é crime do começo ao fim, né? Só que tem uma questão assim que é importante a gente discutir. Eu até converso, às vezes eu pego o Uber e converso com eles e tento esclarecer. Eu digo, olha, se você pegar uma mulher, se ela estiver alcoolizada, né, e tal, e se por um acaso você for tentar manter algum tipo de contato, tocar no corpo dela, etc., né? Saiba que ela não está em condições, o que é que a gente considera vulnerável nesse caso? Ela não tinha a menor condição de dizer sim ou não em relação àquilo. E nesse caso que a gente viu é um caso extremo, né? Foi uma falta de assistência completa. Desumana, completa, gente. Foi completa, desumano. mas que revela, veja, é um corpo que pode ser deixado em qualquer lugar, que pode ser usado, né? Que pode ser expropriado, que pode ser violentado, né? A ausência também de respeito, em relação àquele corpo, né? Como diz a colega, que tem ali uma subjetividade. A gente fica se perguntando, né? Numa condição como aquela,
sabe? O que é que custava, por exemplo, perguntar para um vizinho, interfonar, bater em algum lugar, ou levar para um hospital, para levar para algum lugar, sei lá, né? E é interessante. Ali é que não era lugar. E é interessante o papel da bebida, né? Essa lei, por exemplo, a lei Não Se Cale, né? Que é a lei é da deputada Maria do Rosário, né? Que é o que cria um protocolo em relação aos estabelecimentos, restaurantes, bares, etc., que vendem bebidas alcoólicas ou qualquer ambiente, né, que tem frequente muita pessoa, criar protocolos em relação a isso, né, para que a mulher possa ser socorrida, para que ela possa ser assistida, para que sejam treinados os funcionários, para que os funcionários, num caso como esse, por exemplo, ela não ir sozinha dentro do Uber, naquele caso, né? E acompanhada de alguém, né? Então, assim, uma série de um amigo ou uma amiga, talvez uma amiga várias estratégias que podem de um ser... carro, de aplicativo, que fizesse aquele serviço, pudesse ter alguma segurança. Ou então um aplicativo voltado, por exemplo, já tem, né? Essa ideia de aplicativos voltados só para mulheres, para que a mulher possa voltar segura para casa, etc. Né? E é interessante o papel da bebida, né? Como a perspectiva social muda, né? Quando o homem bebe, é um atenuante. Ele estava bêbado. Quando é a mulher que foi assediada que estava bêbada, também ela bebeu. Pois é. Né? Então, a gente vê que há todo um outro olhar social, né? Sempre tendendo como se merecesse, porque... também estava de roupa curta, também... E quando é o homem que sozinha bebe, naquele lugar, né? Também não sei o quê. São uma série de frases que são ditas, né? Como se justificasse a questão, moralmente, a violência. O crime, né? O crime, todo tipo de violência, né? Desde a violência física, a violência sexual, enfim. Mas para que a gente né? entenda isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? De como é que nós mulheres éramos tratadas, né? Porque assim, as nossas conquistas são recentes. Recentíssimas. Vem da década de 80. Muitas coisas eram proibidas. Mulher no futebol era proibido. Mulher não tinha conta de banco. Quer dizer, nós éramos objetos. Não podia viajar sem o consentimento do marido. Não podia ter prazer sexual. Porque se você sentisse prazer sexual, você era vagabunda, porque só vagabunda que sente prazer. Então, assim, as pessoas desconhecem toda essa história, toda essa realidade, que chegou ao que é uma coisa tão estrutural da nossa sociedade, que chegou ao que somos hoje, né? E para desconstruir isso é um trabalho muito uma mudança grande. Cultural, né, que é fundamental. É isso que eu falo, como chegar nas pessoas para que elas possam ter essa compreensão, né? A gente pode pensar de diferentes perspectivas, né, Lana? Educacional. Hoje, aqui no estado do Ceará, a SEDUC, ela tem um referencial curricular. Dentro desse referencial tem os temas integradores, né? Dentre esses temas integradores, nós temos a educação de gênero, né? Então, existe também um projeto do governo do estado que leva a Lei Maria da Penha para as escolas, né? Então, assim, tem os equipamentos sociais também, a Casa da Mulher Brasileira, mas é uma questão também eminentemente educativa, né? Os meios de comunicação também, você vê que eles estão paulatinamente trazendo essas questões das mulheres, ainda que fique oscilando, né, entre apresentar a mulher como um sujeito de direitos e algumas, às vezes, no mesmo canal, objetificando a mulher. Mas a gente percebe que é uma transição, né, que é uma coisa que é falada, né, que aparece, que tem visibilidade. Que anteriormente eram questões totalmente silenciadas, né? Mas, assim, eu sempre defendo, nos locais que eu tenho voz, que isso tem que ser uma questão intersetorial, né? Não é só questão de justiça, né? É uma questão de educação, é uma questão de saúde, né? Como os profissionais da saúde, eles devem se portar ao receber uma mulher... vítima de violência. Né? Vítima de violência sexual ou física, né? Então, é uma questão que tem que levar em conta todo o corpo social mesmo, né? As pessoas... É questão da informação também, mas da boa informação, né? Eu acho que tem que ter uma educação para como lidar com a internet também, sabe? É preciso
fazer uma leitura das novas tecnologias da informação e da comunicação, a gente precisa preparar, né, as novas gerações a como usar, porque é como se a gente vivesse uma era da chamada pós-verdade, em que tudo que eu penso na minha cabeça alguma coisa, eu verbalizo, pode ser a coisa mais absurda do mundo, aí eu vou e chego é o meu direito de livre expressão. Entender que também existe, né? Não é só o que se eu pensar qualquer coisa e dizer, e aquilo não ter nenhum fundamento, aquilo não ter base científica, aquilo não ter, eu posso estar mentindo aí, né? Aí vem as teorias de terra quadrada, então, terra plana, eu penso terra, muito, né? justamente, eu acho que tem a ver com isso que você colocou, Lana, de uma época que a gente vive também, que ao mesmo tempo que há a possibilidade de informação maior por conta das redes sociais, por conta da internet, etc., mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que educar para a gente ler as coisas, né? E investigar se aquilo é verdade ou não. A gente poder ter uma leitura crítica também sobre as coisas, sob pena de qualquer coisa, né? Que falarem, você já vai estar acreditando. Então, eu acho que tem que ter uma formação também. Acho que é um problema de caráter educacional e a gente teve perdas nesse sentido no governo anterior. Até a palavra gênero, né? Todo mundo, gênero é um absurdo, vai fazer isso, aquilo, mas é preciso ter educação sexual nas escolas para evitar que crianças sejam vítimas de violência sexual. A escola é um lugar onde as crianças, os professores, né, notam, são os primeiros a perceber sinais de quando uma criança foi vítima de violência sexual. Né? Então, por exemplo, a criança dentro da escola ser protegida, né? Ter programas importantes ali. Né? Então, eu acho que essa questão tem que ser desde criança, a gente aprender a como, né, se defender, aprender a como lidar com o nosso corpo, né? Aprender que o nosso corpo, por exemplo, ninguém pode vir tocar no nosso corpo em determinadas... É importantíssimo isso, né? Para as crianças também irem, as crianças, os pais educarem também, porque a gente tem, semana passada a gente teve um treinamento no nosso núcleo, no NAR, a doutora Josiana França estava lá, que é do NUAV, e os dados que ela nos mostrou são aterradores em relação à quantidade de meninas, de crianças vítimas de violência sexual, né? E que até 10 anos de idade, 14 anos, né? Vítimas de violência e que muitas vezes, né, a partir dos 14, se o corpo já estiver relativamente formado, o risco aí da questão da gravidez, né? E as consequências físicas, psicológicas, gravíssimas, né, que fica na vida, né, de uma pessoa que sofre violência sexual, cujo corpo é invadido, né? Então, é muito sério isso, é muito sério. E a gente precisa falar mais sobre isso. Acho que aqui é um espaço importantíssimo. Você tem toda a razão quando diz que a gente tem que ter formas criativas, educativas de como se comunicar com as famílias, né, com os pais, com as mães, né? É porque educação sexual na escola não significa que você vai ensinar o seu filho a ter relação sexual. Não. Você vai já fazer um trabalho de prevenção. De prevenção, né? De prevenção à gravidez, gravidez precoce, de prevenção abusos, à violência sexual, a qualquer tipo de abuso, né, que a criança ou adolescente possa saber, né, até uma noção de que aquele corpo pertence a ela, né, que precisa, nem todo mundo pode chegar ali, não é? Tem que ter a permissão dela. Tem que ter a permissão, o consentimento, não é? Então, é todo um processo importante, né, educativo, que é fundamental para que a gente possa conquistar, né, aos poucos, essa autonomia, né, essa capacidade de a gente estar em qualquer lugar e a gente não sentir medo de estar em qualquer lugar. Porque a gente sente, às vezes, medo de estar dentro de um ônibus e dentro de um ônibus acontecer nas chamadas, né, que eles chamam de as encoxadas, né? Que é mais frequente do que a gente... Mais frequente do que a gente imagina, né?
né? Lá em São Paulo, né, fizeram um projeto para dividir no metrô, né, uma ala de homens e outra ala de mulheres, porque as mulheres não toleravam mais. E né? tem um aplicativo, eram diversas reclamações, não é isso? Então, a própria prefeitura, ela entendeu por bem dividir, né? E isso é estarrecedor, sabe? Isso é algo assim, é inacreditável, né? Que um homem não possa estar no mesmo ambiente que uma mulher e se controlar. Exato, que respeite. Isso é primitivo, sabe? Assim, animalesco. Então, assim, isso aí dá conta de quanto a sociedade ainda precisa evoluir, estudar, fazer campanhas educativas, não apenas a educação escolar ou em universidades. No próprio terminal de ônibus, como um dia desse um canal de televisão veiculou, que estavam fazendo campanhas de esclarecimento, né? A família também tem que fazer esses esclarecimentos, porque realmente é uma situação de intensa vulnerabilidade, né? Notadamente das mulheres que são crianças, né? Das meninas que não têm voz, que muitas vezes nem sabem que estão sendo assediadas, que às vezes violadas. Quando vão falar ninguém acredita. Exato. Né? Quando a menina diz alguma coisa, às vezes também, já desde criança, a palavra dela não é, né? Como se ela estivesse inventando né? Histórias. Os sinais que a gente precisa notar. Os sinais são muito importantes, eu queria até falar sobre isso, mas a gente vai falar no próximo bloco. Vamos encerrar com Alice e a gente volta já já. Essa música aqui canta um pouco sobre pedofilia também. Me toquei que não fiz nada e lá vem a madrugada pra me castigar. E a lua tem a pena de uma criança tão pequena que não pôde respirar. A noite cai em lágrimas, me deixando acordada com barulhos ao redor. Mas foi a trovoada que me manteve acordada e não deu pra cochilar. Ontem tomei uma decisão. Lá vem meu trem, lá vem, vou pôr os meus planos em ação. Eu sou tranquila, eu sou da paz, eu sou de boa, eu sou maneira e companheira. Te deixo sair pra onde quer, mas se eu te ver com outra mulher... Isso, estamos de volta com a voz maravilhosa de Alice Brasil. Oi. Vamos falar dos seus trabalhos, como é que estamos aí, sei que tem muitos projetos novos, conte-me tudo. Muito obrigada pelo convite, né? Estou aqui mais uma vez nessa roda que fortalece, nos fortalecemos nela. E eu sempre estou trabalhando com arte e cultura e a parte social. Estou na Procuradoria Especial da Mulher como agente sociocultural. A gente viaja pelos interiores, conversando com jovens, com mulheres sobre empoderamento e sobre relações tóxicas. Também já minhas músicas levam para essa pauta. Eu tenho um CD no Spotify, que é o Me Abracem. Podem olhar lá, Me Abracem. Alice Brasil. E essas minhas músicas falam também, desse álbum, falam sobre essa questão, sobre a depressão, fala sobre amor próprio, fala sobre as relações voláteis. E, recentemente, agora essa música que eu fiz um pequeno trecho, se chama Gata Magia, que é o meu novo projeto, meu novo trabalho, que ele foi lançado agora no Spotify, em todas as outras plataformas, e estou fazendo a produção do clipe. Também estou no coletivo As Filhas da Mãe de teatro, que a gente é um teatro feminista. E a gente está voltando aos palcos, passamos em alguns editais, na Mostra Cariri, no CNBJ. E também temos o curta-metragem, que também vai estar em exposição. O curta sobre o quê? É uma peça e um curta, chamado Espelho, do coletivo As Filhas da Mãe. Vocês podem procurar lá no Instagram. A peça e o curta tem o mesmo nome, Espelho? Sim, Espelho, porque no período da pandemia, nós passamos
com a necessidade, né, com o aumento do feminicídio, com as situações, a gente queria continuar fazendo o que a gente podia dentro das condições. Então, foi um curta gravado, cada um dentro das suas casas, e a gente juntou e a gente transformou em um curta a peça, para poder chegar nessas mulheres, nessas pessoas, nesse período tão difícil que a gente não podia estar ali, né? E não podemos parar. A gente está sempre em movimento. Verdade, mas já tem uma data aí para estrear? Bem, a gente está aguardando a data, mas até o final desse ano a gente já vai estar apresentando, talvez no CCNBJ, o curta-metragem. E para o ano que vem, já a gente, quando tiver uma data... Aí você volta divulga aqui para falar de novo, para divulgar, com certeza. É isso. E a gente pode ouvir mais uma música sua? Posso, sim. Essa daqui, assim, eu levo ela para todos os lugares, eu acho que aborda esse tema, que é justamente sobre essas relações que a gente vive, que a gente não vive, né? Sim, eu estou tão cansada, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas e meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Canto sol, canto sol, canto sol. Só você sabe que eu preciso de você para viver, para viver, para vivaça ser. Só você sabe que eu vim de longe, que eu vim de lado, que eu vim de laços, que eu vim de amassos. Só você sabe que eu preciso de você para viver, para viver, para vivaça ser. Só você sabe que eu vim de longe, que eu vim de lado, que eu vim de laços, que eu vim de março. Delícia! Muito bom. É uma delícia as músicas da Alicia, né? E assim, tem humor também, eu acho super interessante esse toquezinho de humor que ela coloca ironia também, de ironia. Já tem duas linguagens, né? Assim, essa mais assim densa, né? Que às vezes a gente tem que falar sério, mas eu gosto muito de brincar e ser irônica, porque a gente lidar com situações tão pesadas, né? Verdade. E quando a gente vai falar, principalmente falo para jovens, então se vou chegar desse jeito, ditando isso acontece e tal, dando estatísticas, mas a gente levar de uma maneira mais sutil, não sei falar a verdade, né? Lúdica, para eles entenderem e se perceberem também, né? E às vezes sobre essa questão da pedofilia, principalmente a gente vai nas escolas e a importância de ter advogados, ter pessoas da psicologia, artistas, para poder estar ali todo mundo junto, para poder a gente levantar aquela pessoa, não só deixar na prevenção, mas também remediar de alguma forma, né? Não ficar adiando, porque quando tem uma oportunidade, a arte é essa coisa que aproxima, que quando a pessoa, o jovem, ou a mulher, ou qualquer ser em vulnerabilidade, se sente acolhido através da música, do cinema, eles se sentem representados. Então, a importância da gente chegar lá de uma maneira, dar esse abraço, é sensorial mesmo, assim. E a importância de ter alguém ali profissional, não só na arte, para fazer essa parte de remediar, né? E a gente estava falando no outro bloco a respeito de como chegar nas pessoas. A arte é um veículo formas, né? impressionante, maravilhoso, que pode chegar nas pessoas e mandar esse recado, entendeu? De uma forma lúdica, de uma forma que você possa receber, né? Porque essa coisa de você muito didática também, às vezes fica uma coisa meio, né? Por que eu tenho que professoral, fica meio... E a música, ela ajuda bastante nisso. Sim, é isso. Certeza. É um trabalho muito impressionante, muito interessante o seu. Que ela é plural, né, meninas? Vocês já perceberam. Ela é atriz, ela é cantora. Ela é de um coletivo importantíssimo, que é o coletivo As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe. E a gente fazem todo um trabalho lúdico, né, também. Mas os Filhos da Mãe é só teatro? É teatro, são mulheres, mulheres. É um teatro político, né, que a gente começou convidados da Procuradoria em 2018. E a gente foi desafiada em montar esse grupo e falar sobre justamente feminicídio
E aí a gente teve as necessidades das atrizes para a gente colocar, porque, infelizmente, eu não conheço nenhuma mulher que não sofreu nenhum tipo de violência. Assim, eu não conheço. E aí a gente chegou, se juntou, então vamos falar sobre as violências que nós sofremos. Uma passou por abusos, outras por agressão, outra por violência na infância. Então a gente foi somando, né, os déficits da vida e fomos conversando, e a peça surgiu, né, nessa necessidade de nós não falarmos sobre números, mas sim sobre mulheres, sobre pessoas, sobre vítimas, que a gente normalmente... tantas mulheres foram violentadas. Surgiu assim a história, né, da Coletiva Feminina. A gente não é só um número, a gente tem uma história. Eu vim dali, eu vim daqui, foi justamente o que você falou noutra hora, no início. E aí surgiu... E ele se movimenta nesses lugares de periferia, eles se movimentam nessa parte mais de praças, nesses lugares políticos mesmo, que inclusive a gente passou até por uma situação difícil, uma violência política, né? Não diretamente, foi um período que a gente está até nesse processo, sobre distorcerem, né? Como a gente também apresentou uma peça falando sobre abandono paternal, sobre feminicídio, sobre violência doméstica. E foi completamente distorcida a imagem, e como as pessoas elas transformam uma poesia em uma prosa completamente... criminalizam, né? Criminalizam, que isso abalou, assim, não me abalou fisicamente, mas emocionalmente, nosso emocional, meu e das minhas colegas atrizes, da nossa imagem exposta, associada, coisas que a gente não concorda. E assim, esse processo sempre de buscar provar que você está falando tal coisa, que a gente foi vítima, a gente tem tido como culpada, né? Não só no sentido físico, né, dessa situação que a gente está falando, meu corpo, minhas regras, mas minha arte foi completamente distorcida, né? Não tem, mas a arte tem regra, assim, no sentido de ter um propósito, né? A arte sem propósito, eu acho que realmente verborrágico, todo mundo está nesse lugar de fala, mas para quem você quer comunicar, ok. Mas eu, como artista, acredito que o artista vem para transformar, né? E as Filhas da Mãe têm essa iniciativa política mesmo, de mexer, de ir nas escolas e conversar com esses jovens, que eles podem dizer sim, eles podem dizer não, e eles gritarem junto com a gente. E eu acho fundamental falar um pouco sobre a violência que a gente passou, porque aqui também é um lugar de fala, né? Mas já foi resolvido, não, Alice? É um processo longo, como todos os processos, né? E sempre quebra para a corda mais fraca, que são os artistas. Eu não quero entrar bem, porque nós não vamos entrar. Vez você ficou um pouco relutante, mas assim, você poderia explicar melhor o que aconteceu para que as pessoas pudessem entender? O Coletivo As Filhas da Mãe, como falei, fala sobre violência paternal, feminicídio. Mas em 2018 a gente fazia essas peças, inclusive a gente fez na UES, que você estava também, em outros lugares, e a gente abordava esses temas, né, e a gente trabalhava com bonecas. Essas bonecas ensanguentadas no chão representavam o abandono paternal, que a gente fazia dentro de uma rádio, anunciando esses corpos, e a gente jogava esses corpos como se fossem só representando cada ser que se foi pelo feminicídio, ou pela agressão, ou pelo que foi. E sobre a pedofilia, a gente falava, canta essa música que eu cantei no final, essa música falando sobre pedofilia, outra canta o texto. E dentro desse momento a gente foi distorcido como se nós fôssemos apoiadoras do aborto, e apareceram nossas imagens enfim, completamente distorcidas sobre até meu corpo e minhas regras mesmo. De grupos extremistas. Sobre questões políticas, né? A gente caiu de paraquedas, a gente está fazendo nosso trabalho como artista. E quem conhece o trabalho sabe que o Coletivo As Filhas da Mãe tem uma responsabilidade com o social, com as mulheres, com o todo, né? Tipo assim, e a gente ficou muito vulnerável. Estava saindo uma pandemia, acontece um negócio desse, questão política, a gente às vezes deixou de sair de casa, mexeu muito com a nossa sanidade mental, assim, a gente não era o foco, mas a gente passou tanto tempo para criar aquilo, entendeu? A gente não foi um dia, dois, porque a arte já começa desde quando da minha história, né? Eu estava cantando a minha história, das histórias das minhas colegas, e a gente se sentiu distorcida. Criminalizada, né? Completamente. Até pessoas do meu íntimo chegaram para mim, porque as pessoas acreditam em fakes. As pessoas me conhecem, me convivem. E você está fazendo isso na televisão. Gente, não é isso. Tu não me conhece, não? É tipo assim,
Como assim? Olha, Você gente, tem que provar. Essa questão das fake news e da maneira como distorcem as coisas, isso é tão grave, isso é tão sério. A gente precisa se ater mais a isso, sabe? Falar mais a respeito disso, porque você destrói vidas. Sim. Por causa de uma notícia falsa, por causa de uma coisa que você entendeu da sua maneira e acha que aquilo virou e acaba viralizando de uma maneira que você vai prejudicar muito. Na época, a Alice me falou sobre isso, até eu perguntei se ela queria conversar sobre isso no programa, na época ainda estava muito recente, mas é uma coisa que ela estava, inclusive, querendo desistir. Eu digo, como assim? Desistir, um trabalho maravilhoso, desistir por quê? Por causa de um grupo que sabe, vem e distorce tudo. Não é você, né? Quer dizer, o seu trabalho é maravilhoso, a maneira como você trabalha a sua arte é muito lindo e tem um propósito e tem uma mensagem importante, entendeu? Então, assim, jamais você tem que deixar por conta de fatores como esse, né? Justamente. E o que elas fazem, né, o grupo, é justamente aquilo que a gente estava discutindo. É uma forma lúdica, é uma forma criativa de como você trabalhar a prevenção à violência. Eu tive a oportunidade, a gente estava lá do núcleo, nós do NA, nesse evento, né? A gente em parceria com a Procuradoria da Mulher. Então, a gente também tem um projeto de iniciação artística que trabalha com performance também, no sentido de combater a violência. Trabalha com música, trabalha com teatro, né? E as meninas se apresentaram também. O grupo se chama Na Performa pela Vida das Mulheres. Então, era as filhas da mãe e o Na Performa desse evento. Os estudantes, com certeza, todos os estudantes e as estudantes que estavam assistindo, foi durante uma semana universitária, numa feira das profissões. O que aconteceu foi o uso indevido eles pegaram, é como se você pegasse recortes de imagem, distorcesse o sentido daquilo, colocasse no outro contexto, né? Fizeram isso, né? E foi um crime. Isso é crime, né? Isso é considerado crime também, né? Você usar indevidamente a imagem de alguém, né? A imagem de um grupo, né? Você descontextualizar aquilo. Não é como se pegasse a gente aqui numa imagem e dissesse que a gente disse isso, colocasse palavras na boca da gente. Fizeram isso muito na política, né? Sim, muito foi naquele ambiente, os grupos extremistas, né, de extrema direita. E eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo um trabalho belíssimo que fazem. A gente eu se achei fortalece ótimo me encontrar. junto. Reconheci, quando eu cheguei aqui, eu reconheci, né? Maravilha. E a gente estava no mesmo espaço, muito bonito, a peça belíssima, as letras, tudo original, roteiro original, música, letra, performance. Gente, é um trabalho belíssimo e que tem que continuar, com certeza. Exato. Meninas, infelizmente, nosso tempinho acabou, mas eu queria que vocês deixassem um recadinho final para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser? Ok. Quero aproveitar o espaço, agradecer primeiramente a você aqui a oportunidade e divulgar uma coluna que eu tenho no jornal O Povo. É uma coluna quinzenal, sempre à quinta-feira. E assim, é uma coluna escrita por mulher, no caso eu, e só aborda questões relacionadas ao universo feminino. O último artigo que saiu, que foi quinta-feira passada, eu trouxe a questão do encarceramento feminino, tá? Mas já trabalhei a questão da violência política de gênero, violência sexual, desigualdade no trabalho, tá? Então, assim, é um espaço muito importante de reflexão e eu convido todas as mulheres e os homens também, são todos bem-vindos, a acessarem o site do jornal O Povo e conferir lá as novidades da minha coluna. Lana, primeiro queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com duas companheiras de grande contribuição, né, para a discussão de hoje. Agradecer, desejar vida longa ao programa Roda de Mulheres e divulgar também aqui para vocês que na UES, na Universidade Estadual do Ceará, existe um núcleo, né, chamado Núcleo de Acolhimento Humanizado a Mulheres em situação de violência. A gente atende estudantes, professoras e servidoras da UES que tenham sofrido qualquer violência
em razão do gênero, né, dentro do ambiente acadêmico. Assédio sexual, assédio moral, né, desqualificação, qualquer forma de violência que as mulheres tenham sofrido, não só mulheres cis, mas mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras, né, que tenham dentro da universidade sofrido qualquer forma de violência, nós acolhemos, né, nós orientamos e encaminhamos toda a denúncia interna dentro da universidade também. Eu acho importante o espaço para a gente poder divulgar isso, né, aqui, o papel do núcleo. Nós também temos o Instagram, tá? Sigam a gente no Instagram, é na oficial, né? Na US oficial. Sigam a gente no Instagram e agradecer muito, Lana. Desejo vida longa a esse programa que é tão importante para a gente, né? Um lugar de acolhimento, de discussão. Enfim, muito obrigada, querida. Eu que agradeço a vocês também. Muito obrigada mais uma vez aqui. A gente tem que montar uma peça ainda, né? Pois a gente vai fazer uma peça. Não esqueci. Também é o tempo, né? A sobrecarga da mulher. Então, gente, prazer em conhecer e estar nessa roda. E eu gostaria de falar o meu Instagram, Alice B Brasil, para associar B de bonita. O empoderamento já começa, não. Alice B Brasil e o coletivo As Filhas da Mãe. São esses 2 arrobas que eu queria passar para vocês. Vão vir novidades agora no mês de outubro. O clipe da Gata Magia vai sair. Maravilha. Esperamos aqui também, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui, tá bom? Obrigada pela contribuição de vocês. E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres, agradecendo às artistas Nívia Castro, Rosa Morena e Solana Salme, que estão com seus quadros e exposição aqui no nosso estúdio. Vocês podem entrar em contato com as artistas pelas redes sociais. Nós ficamos por aqui e mais uma vez obrigada pela sua audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá. O aquariano sem noção, sou do signo de Leão, tenho orgulho agora, tenho orgulho agora. Eu cheguei à conclusão, é melhor ficar só, é melhor ficar. Conheci um escorpião, depois dizem que sou fogo, eu peixe não chore não, mas que venga el toro. Eu tenho câncer no peito e conheci o gêmeo bom, mas eu fico sem jeito quando estou sem Libra. E de Virgem eu corro para os ares, o Sagitário já me convidou, o Capricórnio não deixou. É melhor ficar só,